Gente boa, beleza? Tudo bem? Eu espero de coração que sim. Deus abençoe a todos vocês. Vamos prosseguir o nosso estudo sintático, ou seja, dentro do campo da sintaxe da língua portuguesa, que já disse a vocês inúmeras vezes, é o extrato, o foco, a divisão gramatical, que tem por excelência fazer as análises. E dentre elas, há a análise da colocação pronominal. Conforme lhes ensinei, existem os pronomes oblíquos átonos. Se, te, me, nos, vos, os, as, lhes, que são relacionados aos pronomes do caso reto eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes oblíquos átonos, assim chamados porque não têm força na pronúncia e, consequentemente, ficam inclinados no acento de outra palavra. No decorrer do processo da criação das regras gramaticais, optou-se por posicionamentos de tais pronomes que apresentassem uma melhor disposição sonora, uma melhor inclinação sonora, em razão justamente pelo fato, na verdade, de eles serem fracos mesmo na pronúncia. E que posições são essas que lhes apresentei? 3 posições: próclise, antes, mesóclise, no meio, e ênclise, depois. Depois de quem mesmo? Depois do verbo. Os pronomes oblíquos átonos, então, ocupam 3 posições em relação ao verbo da oração presente na oração em que eles estão. Correto? Não esqueçam que apresentei-lhes também 3 casos que designei como sendo inaceitáveis. Quais são eles? Vamos lembrar de colocação pronominal. Pronome oblíquo átono não inicia a oração. Segundo, pronome oblíquo átono não virá depois de um verbo que estiver situado no tempo futuro. E terceiro e último, pronome oblíquo átono também não será colocado posposto após, depois de um verbo que estiver no particípio. Temos vários exemplos que foram dados e uma aula também ministrada sobre isso. Hoje, vamos neste vídeo analisar as regras proclíticas, ou seja, em que casos, em que situações ocorre a próclise, a saber, a colocação do pronome antes do verbo da oração em que ele está contido. Vamos ver os principais casos? Vamos lá. Na verdade, como já lhes falei, a próclise é a regra que ocupa mais de 70%, talvez quiçá 80% do total de definições, de regras, na colocação pronominal. Poucos casos de mesóclise, 2 casos, 5 casos de ênclise e a locução verbal. 80% recai tudo aqui. Não cometendo aqueles casos absurdos, a maior parte das regras que certamente com as quais vocês se depararão estarão aqui. Vamos lá? Primeiro exemplo. Não te chamaram aqui. Próclise ao verbo. E por que essa próclise foi feita? Palavras negativas. Palavras negativas são um fator proclítico, ou seja, atraem o pronome para antes de si. Próximo. Ninguém me convidou. Por que a próclise? Pronomes indefinidos, ou seja, aqueles que tratam as coisas existentes, os seres existentes de modo vago e impreciso, também são fortes na pronúncia, atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. Pronomes indefinidos. Próximo. Onde lhe deixaram? O que temos aqui? Temos, na verdade, um pronome interrogativo, temos uma interrogativa direta. Pronomes interrogativos também exigem a próclise, forçam a próclise, a colocação, a aproximação do pronome oblíquo para eles antes do verbo. Próximo caso. Ela disse que me amava. O que temos aqui? Uma
conjunção integrante. Se você tiver a palavra que sendo conjunção integrante, sendo pronome relativo, no caso das orações adjetivas, não tenha dúvida também de promover a próclise. Então eu vou colocar como sendo elementos de coesão. Elementos de coesão conectivos atraem pronome oblíquo para perto de si. Próximo, amanhã vos ligo sim, amanhã eu te ligo sim. O que temos neste caso? Um advérbio, advérbio de tempo. Os advérbios, de modo geral, que são palavras que indicam circunstância, que acrescentam circunstâncias de uma oração, são fatores proclíticos também. Atraem pronomes oblíquos para perto de si. Então, advérbios de modo geral, principalmente os de tempo, os de lugar, de modo, enfim. Próximo, quanto nos custa a ilusão? Bem, neste caso aqui, temos uma oração exclamativa. O que evidencia isso? A pontuação, no caso, o ponto de exclamação. Quando você se deparar com orações exclamativas, saiba que a próclise deverá ser realizada. Já embaixo, temos também um conceito oracional, mas qual? Deus te pague, amigo. Temos uma oração chamada de oração optativa. O que é isso? Oração optativa é a oração que evidencia um desejo seu. O desejo de quem fala é o desejo que Deus te pague. É um fator proclítico também, ou seja, as orações optativas também são um fator proclítico. E por último, na próclise, no que temos abaixo, em se plantando, colhe-se, em se plantando tudo dá, em se plantando a fartura. O que temos é um verbo no gerúndio, na forma nominal chamada gerúndio, todavia regido, antecipado da preposição em. Gerúndio regido da preposição em promove a próclise. Então, coloquemos aqui gerúndio mais em. Quando o gerúndio está regido da preposição em, não estando regido da preposição em, podemos fazer a ênclise, mas havendo a preposição, a melhor opção de som é a próclise. Próximo vídeo, vou lhes apresentar a ênclise, recordar a mesóclise e encerraremos este assunto. Deus abençoe a todos. Obrigado, pessoal.